Amém, amados? Vamos retomar. Nós convidamos aqui a comissão de indicação na pessoa do seu relator, pastor Josiel Caramalac, e assim nós estamos reabrindo a nossa primeira sessão que ficou suspensa ontem à noite, até então prestarmos o relatório da comissão de indicação, e após a aprovação e a eleição de todas as outras comissões, e então nós encerraremos a nossa primeira sessão, retornando depois só para a segunda sessão. Então, pastor Josiel Caramalac, por gentileza, chegue aqui à frente. A nossa secretaria, eu creio que elas estão a posto também. Ali, joia. Bom dia, meus amados. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, nós poderemos fazer de duas formas a leitura. Nós podemos ir por comissão, cada uma delas, a indicação dos nomes e aprovarmos aquela e seguirmos para a próxima, ou podemos fazer a leitura já de todos. Todas as pessoas foram consultadas, as que não foram consultadas já estão devidamente cientes de que podem, só um dos membros que não fora consultado, mas é o pastor João Bento, ele aceita de bom coração, eu tenho certeza disso. Então todos já foram consultados, a não ser que os irmãos queiram alterar algum nome, então eu aguardo uma proposta dos amados, se nós fazemos por comissões ou fazemos a leitura de todas as comissões e depois aprovamos todas de uma vez única, fazendo alterações, aquelas que assim o plenário desejar. Todas, a proposta, apoio, proposto e apoiados favoráveis, digam amém. Contrários, digam não. Não havendo, pastor. Obrigado, pastor Adonias. Nós gostaria de convidar a comissão de indicação para estar se colocando aqui mais próximos, para caso alguma eventualidade, nós possamos estar resolvendo ela de imediato. Nós, da comissão de indicação, reunidos, fizemos as indicações dos nomes da seguinte maneira. Renovação de conselhos. Pastor João Bento da Costa, da Associação Centro, pastor Carlos Alberto Denardi, da Oeste, pastor Jean Fabiano Bonfim, da Sul, pastor Heber da Silva, da Pantanal, pastor Ayrton Bispo dos Santos, da Centro. Esses são da renovação de conselhos. Comissão de Assuntos Eventuais, pastor Oséias de Góes Dias, da Sul, pastor Daniel Pedroso de Lima, da Oeste, pastor Iba Silva de Albuquerque, da Sul, pastor José Carlos Santos Andrade, da Pantanal, pastor Christian Medic, da Associação Norte. Esses são os nomes indicados para a Comissão de Assuntos Eventuais. Comissão de Data e Orador. Pastor Richard Jules Benites Schildit, da Associação Centro. Pastor Josué Ferreira da Silva, da Associação Sul. Pastor Wellington Santos, da Pantanal. Pastor Cacildo Ignácio de Melo Júnior, Centro, pastor Jorge Chaves Rodrigues, da Associação Oeste. Esses são da Comissão de Data, Local e Orador. Comissão Escrutinadora. Relator pastor Djalma Albuquerque, Clidenor de Souza, Vinícius Massa, Felipe Breder, Raimunda de Souza, José Maria de Souza, Éder Gomes, Valdir Balbueno, Leno Franco e Natália Peralta. Esses são os nomes da comissão escrutinadora. Está colocado do plenário, né? Esse é o nosso relatório, pastor. Então aí está o relatório da comissão, com os devidos nomes indicados. A proposta que sejam esses os nomes eleitos para as devidas comissões. Proposto, apoiado, apoio. Os favoráveis, levantem mais suas mãos. Contrários com o mesmo sinal, não havendo contrários,
Obrigado ao trabalho da comissão, que Deus abençoe. Então nós vamos convidar o pastor Paulo, ele conduzirá agora mais um momento inspirativo. Pastor Paulo Mazzoni, pastor Gilson, isso. Yes. Orar por ele, apresentá-lo novamente, se assim quiser. Amém. O pastor Paulo, vocês já sabem, foi mencionado, é pastor, líder da equipe, pastor sênior da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, uma igreja com milhares de células para a glória do Senhor Jesus. Eu conheço o coração do Paulo, então falar esses números para ele, não gosto que fala, mas o que eu gosto mais nele é que ele é muito simples, muito humilde, temente a Deus, crente de verdade. Um pastor crente, você sabe que não é uma coisa que a gente né? Então vamos orar, pedindo que Deus o abençoe. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos pedir que a Tua graça e o Teu amor sejam assim muito abundantes nesta manhã, na vida do Teu servo, pastor Paulo. Eu estou com o coração aberto para receber, para aprender, para acolher a Tua palavra. Aquilo que o Senhor colocou nos lábios, no coração dele, usa-o poderosamente, glorifica exclusivamente o Teu nome, edifica os irmãos, ó Deus, e injeta em nós essa chama, essa paixão para alcançar novas pessoas para o Senhor Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, bom demais. Mais uma vez, bom dia a todos. Vou compartilhar com você um workshop aqui agora, 1 hora, um trabalho aqui, uma apresentação sobre evangelização, missão, como que a igreja hoje vai cumprir o seu papel, como que a igreja hoje vai cumprir o chamado missionário. Nós vivemos uma época assim muito diferente. Só para aqueles que não conhecem, não é? Eu me converti muito novo, aos 12 anos de idade, desde cedo muito envolvido na igreja. O Senhor me chamou para o ministério pastoral. Eu não quis, eu tinha medo, eu me achava muito despreparado, eu me achava uma pessoa pouco crente. Eu achava que se eu fosse pastor, eu jamais fosse algo adequado. Eu tinha uma vida pecaminosa, normal, mas pecaminosa. Eu achava, eu não tinha uma experiência realmente com Deus, com o Espírito Santo. Eu era crente, convertido, mas eu pensava que, como é que eu vou ser um líder se eu não tenho aquelas qualificações? Eu fugia não porque eu tinha medo de ganhar menos, não porque eu não gostava do trabalho pastoral, mas porque eu tinha medo de mim mesmo. Tive uma experiência muito forte com Deus, não é? Muito forte, que mudou essa percepção, uma experiência de encontro, de resposta, né? Fui para Israel numa dessas viagens, me chamaram, lidero um grupo, e foi uma incrível a experiência que eu tive lá, e aquilo mudou minha visão, e Deus então falou comigo: agora deixa tudo e assume a igreja. Qual a igreja que eu estava assumindo? Uma igreja que tinha sido, já uma igreja de muitos anos, que tinha sido liderada por um excelente pastor, a igreja que tinha chegado a 500 membros, uma boa igreja, uma igreja muito bíblica, muito ética, uma igreja muito legal. Eu sempre amei a minha igreja. Uma igreja meio complicadinha assim, meio mal falada. O pastor, eu já peguei isso lá, né, irmãos? Então, meio assim, fora do padrão, pastor muito inovador, e acho que ele não foi bem entendido, né? Mas ele estava tendo muito problema e me levantou como um pastor auxiliar. Aí eu me preparei, estudei, ele me consagrou, e um pouquinho depois que ele me consagrou, ele estava aí com os 500 membros, ele foi embora. Ele falou: eu sinto que o tempo aqui acabou, eu queria que vocês colocassem o Paulo. E eu fui pastor interino de 92, até 97, eu fiquei como pastor interino. Nós convidamos muitos pastores para irem para lá. Provavelmente aqui nessa sala tem gente que foi convidado, porque a gente convidou mais de 60 pastores. Ninguém aceitou. A igreja boa, 500 membros, mas ninguém aceitou. Todo mundo falava: não, essa igreja é problemática, essa igreja é problemática. Eu não queria ser pastor dela, mas um dia Deus falou: agora sai, larga tudo e vai ser pastor. Quando eu então resolvo vir de tempo integral,
aqueles 500 tinham desaparecido. Esse tempo de transição não foi bom, é lógico, demorar demais. Nós éramos agora 200 pessoas, e nós éramos 50 presentes nos cultos de domingo de manhã, os outros apareciam de vez em quando. Então, muita dificuldade financeira, conseguimos pagar as contas, não é? A gente não conseguia pagar um salário pastoral, e eu então, eu vim para essa igreja sem ganhar nada, sem salário. Eu era engenheiro, tinha reservas, ganhava muito bem, e durante 4 anos eu fiquei ali pastoreando a igreja sem ganhar nada, não é? E tempo, sabe? Eu estou falando aí do ano de 99, já desde 92, mas 99 eu falei, Deus, me dá uma direção. O que eu vou fazer, não é? Eu tinha deixado o meu trabalho, que eu era parcial, não é? E agora eu vim de tempo integral, tinha tempo, 200 pessoas, 2 cultos com 50 ao domingo, então era fácil demais ser pastor daquela igreja. E eu então resolvi orar a Deus. Eu fiquei muitos meses indo para a igreja, ia para a sala pastoral e eu orava, lia e começava a fazer algumas visitas, né, em várias igrejas, o que a Assembleia de Deus fazia tão bem. Fiquei um tempão em São Paulo, na igreja do Ari Veloso, Batista do Morumbi, que era o top na época, igrejona, moderna. Eu aprendi demais lá. Fui na Universal para ver o que eles tinham de tão poderoso, o que eles estavam fazendo, e achei coisa boa lá, não é? Achei impressionante. Achei coisa boa, achei um grupo de pastores muito dedicados. Fui para a igreja com propósito, estudei muito igreja com propósito, fui lá nos Estados Unidos ver o Rick Warren, conversei. Trabalhava já com a rede ministerial, Willow Creek, não é? Trabalho com as crianças, pesquisei, adorava, né? Ensinava muito sobre dons, cada um trabalhando no seu dom, muitos ministérios, nós tínhamos uns 60 ministérios na igreja e tal. Então, eu olhava tudo isso, mas um dia me falaram, tem um cara aí, não é, que no congresso da CEPAL vai falar sobre pequenos grupos, e ele é bom demais, e fez uma revolução em Singapura, e eu fui lá, e eu fiquei doido, anotei tudo e tal. Um dia eu estava na minha sala, tudo anotado na parede, assim, eu botava um monte de cartazes, Igreja com Propósito, Rede Ministerial, Assembleia de Deus, Universal, Batista do Morumbi, não é? Eu fui colocando tudo ali, e eu estava orando, eu falava, Deus, o que eu vou fazer dessa igreja? Como que nós vamos levantar essa igreja? E ali Deus falou comigo muito claro, né? Deus falou comigo, olha, é a igreja de pequenos grupos, comece os pequenos grupos. Eu não entendia muito bem como, mas a verdade é que desde aquela época, 99, eu passei o ano de 99, 2000, estudando sobre pequenos grupos, comprei todos os livros, não é? Pregando, mexendo a igreja, e a partir de 2001 nós abrimos um pequeno grupo meu, e desde aí nós não paramos, e Deus tem feito algo muito legal mesmo, né, na nossa igreja. Sabe o que eu percebo, e é o que eu quero compartilhar com você? É que Deus mudou o coração da igreja, Deus mudou o povo todo, a partir do púlpito, a partir do líder, que estava íntima e profundamente convencido, então, agora, de uma direção. Foi muito rápido a mudança cultural. De uma igreja batista super tradicional, de uma igreja batista conhecida por todos como muito problemática, que 60 pastores não quiseram aceitar, com bom salário, com casa pastoral, é uma igreja problemática. Era vista pelas igrejas renovadas como uma igreja ultra tradicional, era vista pelas igrejas mais tradicionais como uma igreja renovada, então nós não tínhamos lugar. E esse nome Central estragou a gente demais. Quem conhece a Igreja Batista sabe que a Igreja Batista Central é uma divisão, é uma igreja em geral problemática, não é? E é que ela quer equilibrar no meio, ela quer estar no centro, não é? Ela quer estar ali. E a gente ficava nessa, uma igreja sem muita identidade. Mas, irmãos, eu fico impressionado como a igreja mudou a partir do púlpito, a partir da liderança. No ano de 99, no ano de 2000, a gente começou a pregar sobre uma palavra só: compaixão. Compaixão. Então aqui o Paulo perguntou se amanhã você vai falar qual é o pulo do gato. Bem, eu não sei, isso é para amanhã. Mas se você perguntar assim, pastor Paulo, qual é a sua pregação todo dia? Onde você vai? Qual é a mensagem que você mais incute
característica que você quer colocar na sua igreja? A palavra é compaixão. Você fala, qual a visão da sua igreja? Eu acredito no poder da visão. A visão da nossa igreja é a mesma visão de Jesus. A Bíblia diz que Jesus via as multidões e sentia compaixão delas. Então eu creio, irmãos, que não há, um modelo certo, um modelo errado. Há um coração certo, um coração errado. Uma igreja que se importa, uma igreja que não se importa. Então, para mim, a prioridade de um trabalho pessoal, de pastoral, é mudar o coração dos membros da igreja de um coração egoísta, de um coração individualista, de alguém que já resolveu o seu problema e está bom, mas para alguém que sofre, sente dores por aquilo que está acontecendo lá fora e não consegue ser um cristão apenas de frequentar a igreja. Ele precisa ajudar a mudar o quadro dos seus vizinhos, dos seus amigos. Então, a palavra é compaixão. Compaixão. Será que a nossa igreja, as nossas igrejas, estão sendo ensinadas? Será que nós estamos usando nossa influência, nossa unção, nossa formação, autoridade? Será que nós estamos usando bem aqueles 30 minutos por domingo, em cada culto, que eles oferecem para nós o ouvido deles e falam assim: pastor, me fale algo que mexa comigo, me dê uma mensagem que me dê a razão da minha vida, pastor, me ajuda a descobrir por que eu estou aqui, o que Deus espera de mim. Será que nós temos colocado na cabeça deles a palavra correta? Na Batista Central, talvez uma das igrejas mais fechadas, mais egoístas, mais sem se importar que existia, isso mudou por uma palavra: compaixão. Compaixão. Compaixão pelas pessoas. Sabe, eu era apenas um membro da igreja, muito próximo ao pastor, e eu falava com ele: pastor, por que essa igreja não cresce? Por que essa igreja não batiza ninguém, pastor? Lá fora todo mundo precisa do evangelho, aqui dentro está a mensagem, qual é o problema? E eu pensava que o problema era eu pensava que o problema era liturgia, eu pensava que a banda não era boa, eu pensava que nós não somos marqueteiros o suficiente, e as pessoas não sabem como é bom aqui dentro. Não era nada disso não. É que o coração do crente frequentador daquela igreja era um coração frio. Frio com relação ao seu papel lá fora. Quando nós começamos a mudar isso, a igreja inteira mudou. E o que eu quero compartilhar com você aqui são as bases, as bases daquilo que foi a mudança da nossa igreja. Quando então, Deus, naqueles 9 meses eu fiquei ali dentro de uma sala, olhando com propósito, igreja rede ministerial, igrejas multiplicadoras, que não existia na época, mas o nosso modelo de igreja batista, isso representada pela mais próspera da época, a igreja do Ari Veloso no Morumbi, super igreja, moderna, Assembleia de Deus. Eu botei tudo ali e uma pergunta começou a vir na minha cabeça, será que é isso que vai resolver? Ou, o que é a igreja mesmo? O que é ser uma igreja batista ou o que é ser uma igreja? Vocês não têm ideia de onde a resposta a essa pergunta nos levou. Por isso eu falo, aonde eu vou, que antes de perguntar o que eu vou fazer, ou seja, qual modelo eu vou adotar, como eu vou trabalhar, qual vai ser meu papel principal, antes eu tenho que perguntar: o que é isso aqui? O que é isso aqui? Ali é uma foto de um dos nossos prédios, e eu, assim, isso aqui é a igreja? Isso aqui é a igreja? O que é a igreja? A igreja é um prédio? Será que é? Então eu queria que lá em cima eles colocassem para mim aí, pode baixar aí, pode liberar a transmissão. Então, o que é a igreja? A igreja é o prédio. Então a gente costuma dizer assim: vamos lá na igreja, e a gente acha que falar isso é assim, não faz mal não, a gente sabe que não está certo, mas a gente fala. Irmãos, esse negócio de saber que não está certo, mas falar é um perigo, porque vai entrando na coração das pessoas. Eu falei com vocês, são 1.700 anos, 300 anos de igreja saudável, 1.700 anos de igreja que acreditou que ser igreja é estar reunido num prédio.
Enquanto a igreja não teve prédio, ela foi transformadora. Enquanto a igreja não teve templo igual nós temos, ela foi revolucionária. Ah, pastor, como é que você fala que a igreja não é o prédio? Olha o seu prédião lá, e olha quantos prédios desse tipo você tem em Belo Horizonte. É verdade, então eu não estou contra o prédio, eu amo aqui, eu estou perguntando tudo para o Gilson. Mas a igreja não é o prédio. Não é o prédio, porque senão uma igrejinha que não tem, ela nunca vai ser uma boa igreja, não é? Ah, obrigado. Como é que é aqui? É só para frente. Tá bom. Então vamos ver. Ah, que beleza. Então, a igreja é o pastor? Será que a igreja é o pastor dele? A gente fala, não, a igreja não é o pastor, não. Mas sabe o que é a primeira coisa quando a igreja não está muito satisfeita que ela faz? Igual o time de futebol, troca o pastor. A culpa é do pastor. Você pode achar que não, porque aqui só tem pastor. Mas no domingo, na hora do almoço, eles estão falando que essa igreja está ruim por sua causa. Não é, mas eles acham que é. Eles estão te comendo no almoço. Agora, eu sou de Belo Horizonte, gente. Belo Horizonte, vamos falar os pastores de Belo Horizonte? Vamos lá, Márcio Valadão, 90 mil membros. Só o Márcio Valadão tem mais membros do que a Convenção Batista do Mato Grosso do Sul tem inteirinha. Só ele numa igreja. Todo mundo aqui fala assim, engraçado, eu vou em Belo Horizonte, mas nunca fui lá na Batista Central. Claro que não, você só vai na Lagoinha. Todo mundo que vai em Belo Horizonte tem que ir lá dar uma olhadinha na Lagoinha, não é? Para ver se a Ana Paula está lá. Então, agora, não é só isso não. Sabe em Belo Horizonte o que tem? Linhares, Batista Nacional, mas bênção e maldição dele, vendeu 4 milhões de livros. O Jorge Linhares sobe aqui no púlpito, na igreja dele, ele põe 20 mil membros só pelo domínio de púlpito que ele tem, pelo carisma dele. E se eu não sou o Márcio Valadão, que põe mão, onde ele toca, prospera. E se eu não for carismático igual o Jorge Linhares, que abraça e todo mundo adora ele, o povo lá adora ele. Ele faz aqueles rolos com política, ele se encrenca, mas o povo adora ele. Adora, gente. Aí, em Belo Horizonte, tem Jeremias Pereira, presbiteriano, o maior comunicador que eu conheço. Agora, se eu falar com você da Quadrangular, todos os líderes maiores estão lá. Se eu falar da Assembleia de Deus, 1.700 igrejas, uma potência. Alguma coisa tem, tudo cresce lá, tudo lá cresce. Igreja de 10 mil lá é obrigação, porque o céu é aberto, o mineiro converte assim aos montes. Aí, se você falar assim, a igreja é o pastor, eu, Paulinho, meio retardado, entendeu? Sem nenhum dom daquele, eu então estou destinado para sempre a ter uma igrejinha desse tamanho, porque se a igreja é o pastor, Jorge Linhares, Márcio Valadão, Paulo Mazzoni, fica satisfeito com os seus 200. Ah, o seu prédio é pequenininho, é lá numa favela, sua igreja nunca vai avançar. O prédio é pequenininho, lá na cidade de Miranda, então você não vai crescer nunca. Você entende? Então, aí a gente fala assim, não, a igreja, o que é a igreja? É a sua música? Lembra, eu estou em Belo Horizonte, Ana Paula Valadão vendendo 1 milhão de CD, todo lançamento. 3 milhões de CD, preciso de ti. Sabe o que todo mundo faz? Vai assistir ela lá. Porque aqui a música é horrível. E a música lá é boa. A gente fala assim, não, a igreja não é a música. Então por que a gente rouba o líder de louvor da outra igreja para nós? Por que a gente vai lá e não oferece uma graninha para ele vir? Por que a gente não quer dar uma melhorada na igreja? A gente fala o quê? Põe uma música mais animada aí. Lá na nossa cabeça a gente fala assim, não, a igreja não é prédio, mas a gente fala, fiz um prédio novo. Tem gente que gasta a vida inteira para construir um prédio e fala, eu deixei uma obra lá. O quê? Um prédio. Tem lá dentro, mas ele acha que é. Se não fosse, pastor não envolveria em obra. Não gastaria tanto dinheiro e tanta prioridade. Então, na verdade, a gente vai falando ali, mas é assim. A gente acha que são as nossas tradições assembleianas, presbiterianas, batistas, todo mundo tem sua tradição. E aí tem pastor que fala assim, minha igreja não cresce por causa da minha denominação. Minha denominação trava a gente. E aproveita essa desculpa e fica ali.
quietinho, fracassado, jogando a culpa na denominação. Sabe, é metodista no Brasil inteiro, sabe o que eles dizem? Metodista tem jeito de crescer não, porque na hora que a gente começa a crescer, passa 5 anos, eles rodam a gente. Já imaginou que você não escolhe, e eles pegam e mandam você de um lado, para onde quiser? Como é que a igreja assim cresce? O bispo não foi com sua cara, ele te castiga e te manda lá para o... Pega um bacana e põe na sua igreja, que todo mundo te ama. O cara fica magoado, o tal do rodízio pastoral. Então, ele fala assim, aí ele dá desculpa pensando que a igreja não vai crescer porque ele é metodista. Nós amamos ser batistas, mas a gente fala, não, mas batista falta um foguinho. E a gente acha o quê? A minha denominação é que não deixa. Desculpa, quem é que te impede de orar? Qual a denominação que fala, você não pode ir no monte, você não pode jejuar? Eu nunca vi isso, pelo contrário, todo mundo vai bater palma. Só que a gente acomoda com aquela tradição. A gente veste a roupa da tradição. Será que a igreja são os ministérios? Aí a gente quer melhorar uma igreja, junta uma turma e fala assim, ó, nós estamos precisando de um ministério de família mais forte. Nós estamos precisando de um ministério de esportes para o jovem. E a gente vai resolvendo os problemas nessas coisas. Sabe, quando eu estava lá, com uma igreja decadente, pessoas indo embora, procurando outras igrejas, eu estava ficando desesperado, porque eu achava que eu ia dar um jeito na igreja, eu estava estragando a igreja. Eu comecei a pensar não nessas coisas, o que fazer, mas eu perguntava, o que é a igreja? O que é a igreja? Isso mexia muito comigo. E a conclusão que eu cheguei é que não, igreja não é nada disso. Sabe o que ao final, toda a conclusão que eu cheguei, fazendo aqui uma conversa muito rápida, é que a igreja somos nós. A igreja são as pessoas que compõem a igreja. Ah, Paulo, fala a verdade aí para mim, porque isso aí é o óbvio do óbvio do óbvio. Se é, por que na hora que você pensa em melhorar a sua igreja, você não olha para as pessoas, você olha para o prédio, você olha para a música, você olha para o ministério? Por que se eu quero revitalizar, crescer, uma igreja, por que a primeira coisa que vem na minha mente não são as pessoas que estão sentadas na minha frente todo dia? Por que eu vou resolver um projeto no meio lá da reunião de diretoria? Por que eu vou atrás de congresso de pastor? É porque eu acho que é o pastor melhorando é que vai resolver. Por que a gente não pensa, se o povo melhorar, a igreja melhora? Gente, igreja não somos nós temos um papel fundamental, mas igreja não é a cadeira, nem a cor da cadeira, a igreja é quem está sentado na nossa frente. E eu comecei a falar assim, caramba, é por isso que está mal, porque eu comecei, ao invés de olhar para o prédio, eu comecei a olhar para cada um, e eu falei, como é a vida dessa pessoa? E fui me aproximando das pessoas. Você não tem ideia do que eu cheguei à conclusão. Sabe o que eu concluí? Que ninguém entendia o seu propósito. Eu perguntava assim, irmão, vamos tomar um café? Por que você acha que Deus colocou aqui nesta igreja? Qual o propósito? Sabe o que eles diziam? Não sei. Eu não sei. Qual a sua missão dentro da igreja? Que a maioria falava? Cooperar, ajudar, dar meu dízimo. Essa é a minha missão. A minha missão na igreja é liderar o coral. A minha missão na igreja é a área de finanças. A minha missão na igreja, eu sou diácono. Todas as respostas que eu obtive sobre a missão, nenhuma naquela época falou comigo, a minha missão é ganhar almas para Jesus. Nenhuma das mais de 100 pessoas com quem eu conversei me falou da grande comissão, nenhuma. A maioria falou sobre diácono, da aula de escola dominical. Tudo isso feito dentro da igreja e não fora da igreja. Ninguém pensava sobre ser igreja fora. Isso eu levei um susto. E mais ainda, qual o seu plano? Diga para mim, qual o seu plano para se tornar uma bênção na igreja e fora da igreja? As pessoas falavam comigo, o quê? Plano? Sabe, durante muito tempo eu fui
ovelha desse famoso pastor, no final do culto ele gostava de entregar para a gente 4 leis espirituais, as amarelas. Ele entregava um para cada um e falava assim: você não volte domingo que vem aqui com esse negócio no bolso. Você entregue para alguém e compartilhe as 4 leis espirituais. E eu era muito crente, e eu pegava aquilo e falava: eu vou. Aí segunda-feira eu ia para o meu trabalho, aí eu não conseguia. Eu até queria, mas eu não conseguia. Porque não tinha para nós uma estratégia. Nós estamos aqui numa reunião, numa assembleia excelente da convenção com a igreja de um estado novo, desenvolvimentista, moderno. Vocês não estão agarrados naquelas tradições mineiras, né, aquela coisa, né, que nós temos lá de contra a reforma, catolicismo enranhado. Que chance! Aberto, largo, as ruas de vocês são largas, os prédios são mais novos. Nós estamos falando sobre a igreja. Quando você olha mesmo para cada membro da sua igreja, primeira pergunta: você acha que ele se enxerga a igreja? Você acha que ele se enxerga a igreja ou ele frequenta uma igreja? Ele é a igreja ou ele frequenta uma igreja? Isso é tão importante, irmão, porque quando está aqui dentro, ele é a igreja, mas na hora que ele sai lá fora, ele não está frequentando a igreja. Pronto, ele não é a igreja mais. Então, nós fazemos coisas para Deus como igreja, mas não fazemos coisas para Deus como igreja no resto do tempo nosso. E o que eu descobri é que as pessoas tinham que ter muito claro qual é o propósito da vida delas, que teria que ser superior a ir às compras, a ir ao shopping, superior a trabalhar, comprar uma casa própria. Qual o propósito? Isso tem a ver com, quando terminar a minha única vida que eu vou ter, e eu tiver que entregar um relatório para Deus, porque todo mundo, querendo ou não, está preparando o seu relatório de final de curso. Porque quando a gente forma, tem um relatório de final de curso, mas nós estamos preparando um relatório de final de vida. Você pode não estar escrevendo, mas Deus está tomando nota direitinho lá, de todo o seu relatório, e um dia você vai chegar e vai abrir seu relatório. E eu tenho medo que seja uma pastinha só, tem capa, contra capa e nada dentro, para muito crente. Ele não fez nada com a única vida que ele tem, ele não entendeu o propósito, ele não entendeu a missão, ele não entendeu o plano. E sabe por que é tão difícil para nós levantarmos missionários? Sabe por que, Paulo? Paulo estava aqui, mas sabe por que nós vamos sofrer tanto para levantar missionários? Sabe por que nós vamos falar tanto e o máximo que a gente vai conseguir vai ser um pouco de oferta numas caixinhas? Pouca gente aqui na frente dizendo eu irei, é porque a vida da igreja dele já não é aqui dentro uma vida missionária, porque ele nem sabe sobre missão. Ele acha que se ele frequentar os cultos, se ele vier no culto, se ele trouxer o dízimo e ele não pecar feio, ele diz: eu sou um ótimo crente. Nós dizemos: esse é um ótimo crente. Por que nós falamos isso? Porque ele não falta os cultos, ele vem da semana, ele participa das assembleias. Então, porque ele está aqui dentro, nós dizemos: esse é um grande crente. Para nós, gente, estar presente, por quê? Porque na nossa mentalidade, também é frequentador. Sabe, hoje em dia, o mundo está mudando. Essa é a conversa que teve aqui agora, nós só falamos disso. Já houve a renovação do Lutero, que nós amamos, mas nós não estamos enxergando que nos 20 anos começou outra renovação. Se a teologia foi arrumada, agora os odres estão sendo arrumados. A igreja está passando por uma convulsão de repensar sua função, seu papel. Isso chama-se movimento de renovação eclesiológica, está no mundo inteiro. Eu tenho viajado ao mundo inteiro, eu tenho lido muito. Eu leio um livro a cada 15 dias, a maioria dos livros que eu leio é sobre liderança e sobre igreja. E eu fico impressionado com o que está sendo produzido, eu fico impressionado com o que está acontecendo. Você vá na internet, por favor, e olhe essas igrejas, olhe
o movimento Hillsongs, olha o movimento Mosaic, olha a Bethel nos Estados Unidos, por favor, olha os movimentos das raízes na Alemanha, olhe, por favor, o que está acontecendo na Ásia, por favor, veja Singapura, veja a China, veja a Índia. Alguém fala assim, mas a igreja está crescendo absurdamente, a população no mundo inteiro cresce da ordem de 2%, a igreja evangélica cresce 7,6% no mundo. É o maior crescimento. Os muçulmanos crescem 2,5%, nós estamos tremendo de medo. Eles é que estão com medo da gente. Indonésia, o maior país muçulmano do mundo, tinha 1% de evangélicos, já está com 15%. Eles estão matando os pastores, 14 pastores foram mortos agora. Recentemente, eles fizeram uma lista dos 20 pastores mais perigosos. Eles já mataram os 14 primeiros. Um grande amigo meu, 15º. Ele conhece, é de Léo. Os muçulmanos estão desesperados, nós estamos crescendo demais, irmão. Não na Europa, não nos Estados Unidos, mas na América do Sul, na América Latina. Há um movimento de renovação. A gente tem que pensar nisso. Nós, igrejas batistas, temos que pensar. Nós não somos a única igreja do mundo. Deus está fazendo algo no meio dos presbiterianos. Deus está falando algo para nós sobre essas igrejas jovens que estão aparecendo aí. Nós não podemos, nós não vamos segurar o nosso pessoal se a gente não entendeu essas igrejas alternativas super jovens, modernona, luz apagada, a moçada está indo para lá. Por quê? Porque Deus está mexendo a igreja. O que está acontecendo? Dizem os estudiosos que são 10 características que eu não tenho tempo. Então, a primeira delas, mais do que nunca, está sendo levantada uma bandeira aí. Todo crente é um ministro. Irmão, deixa eu falar para você, se eu parasse aqui agora, e a Convenção Batista do Mato Grosso do Sul, e o pastor que está me ouvindo aqui, se ele pegasse isso e falasse assim, uma palavra, agarrei uma palavra, eu vou agora subir no púlpito e olhar para cada pessoa que sentar no meu banco. Pode ser aqui, 40 pessoas. Domingo está lá. Se eu conseguir olhá-los como um ministro, meu ministério muda. Se eu olhar para ele como um co-pastor, co-servo do mesmo reino, se eu olhar para eles não como um retardadinho, um máximo dizimistazinho, um assentador de banco, minha igreja está limitada. Se eu olhar com olhos mais cobiçosos e disser, cada um deles vai se tornar um sacerdote, na sua família, na sua vizinhança, nos seus amigos, um sacerdote, o que religa, o que aproxima pessoas de Deus, você explode a sua igreja. Só isso. E isso está acontecendo no mundo inteiro. Sacerdócio dos crentes. Sabe o que mais está acontecendo? O evangelismo mudou, gente. No ano 2000, Billy Graham chamou as maiores lideranças. As maiores lideranças do Brasil foram vários pastores, uns 30. Lá em Amsterdã, foi pago passagem, 2.000 líderes mundiais se reuniram lá na organização dele, não é? E ele deu uma palavra, já velhinho. Deus falou para ele, o tempo das grandes cruzadas acabou. Ora, o homem que se fez mundialmente com cruzadas, botou 230 mil pessoas no Maracanã, maior público. Eu estava lá, 1974, multidões vindo à frente com uma pregaçãozinha de 18 minutos, que eu falei, o quê? Eu prego melhor que esse cara. Milhares vindo à frente, uau! Esse cara fala, mudou, por que mudou, gente? Por que o evangelismo, você pode fazer quanto quiser cruzada evangelística e chamar, faça, é legal, mas não é por aí que você vai ganhar o mundo. Não é, porque as pessoas não vão mais, são várias razões. Várias razões. Você pode perguntar se o evangelho são as boas novas, e se o mundo está sofrendo tanto lá fora, estão solitários, angustiados, deprimidos até o cabelo. O maior problema de saúde pública do mundo é depressão. Se o evangelho é a boa nova de alegria, é a boa nova de vida, é a boa nova de paz, é a boa nova de casamento restaurado, gente, se isso é tudo que o povo precisa, por que eles não abraçam o evangelho?
Por que não tem uma multidão aqui fora esperando a gente acabar a reunião para pedir oração ou para pedir para entregar a vida a Cristo? Por quê? Por uma única razão. O Evangelho é a boa nova, mas no Evangelho tem crente, tem gente. A mensagem é maravilhosa, mas nós não somos maravilhosos. Nos olhos deles, sabe o que nós somos? Anti-aborto, anti-gay, nós somos anti-tudo, anti-bebida, anti-samba, anti-futebol. E eles acham que nós somos o quê? Os caras raivosos do contra, que quer impedir deles serem felizes. E de onde vem isso? Vem da mídia. A mídia é o maior diabo. A mídia envenena dia a dia a cabeça da população mundial contra o Evangelho. O anticristo que um dia se manifestará, ele já atua no mundo, sempre atuou. O reino das trevas sempre atuou contra a igreja, difamando. Quando a veio falar com a Eva, disse assim, Deus não falou isso? Falou. É que Ele não quer que você seja feliz. Ele não quer que você descubra as outras coisas boas. Coma. Gente, não mudou nada. Nada. O mundo não é contra a igreja. Entrou dentro deles uma mentira. A mentira de que a igreja é ruim. 2 fatores ajudaram muito nos últimos 30 anos aí, muito, aí piorou demais. Primeiro, os escândalos dos padres católicos, na cabeça do mundo inteiro, já foi pesquisado, você pode olhar na internet, a primeira palavra que vem na cabeça de todo mundo quando fala padre católico, você sabe qual é? Sabe, você pensou nisso. A primeira palavra que está no imaginário coletivo é pedófilo. Por causa dos escândalos de pedofilia, a mídia bateu nisso de uma tal maneira, tudo, gente, entrou na cabeça. Todo padre transa com menininho. Todo padre usa uma batina para cobrir sua hipocrisia. Agora, na boa, todo padre é pedófilo? Gente, eu conheço padres excelentes. Eu conheço padre gay. Em Belo Horizonte tem um famoso padre lá, gaysão. Espero que não esteja sendo gravado. Não vou falar o nome dele. Mas a maioria dos padres, gente, são excelentes, gente boa. Eles estão fazendo o que podem para ajudar suas paróquias. Eles querem, eles não conseguem, mas falar que é maldade, é mentira. Mas a gente não liga, porque afinal, quanto mais neles a gente fica feliz. Isso é uma trama que nos atinge, porque não é padre, é a figura de um líder. Todo líder religioso é um hipócrita. E sabe qual é a primeira palavra? Você sabe, claro que você sabe. Sabe qual é a primeira palavra que vem na cabeça de todo mundo quando fala pastor? Na hora que você vai numa loja e vai preencher um daqueles negócios para um crediário, alguma coisa, profissão, pastor, a pessoa... Todo pastor é? Todo pastor é? Fala alto, gente. Então, todo pastor é ladrão. Levanta a mão. Todo pastor ladrão que está aqui. Faça favor, vamos lavar essa roupa suja aqui. Vamos lá, confessionário, vai. Levanta a mão, vai. Não, sério. Você está roubando ali? Está roubando sua igreja? Você não dá o dízimo, ainda pega o dos outros? Você está roubando sua igreja? Gente, eu lido com milhares de pastores. Eu já achei pastor ladrão. Já achei, eu não vou dizer que não. Mas de todos que nesses 29 anos eu tive comprovação, não cabe nessa mão. Sobra dedo aqui. Não enche essa mão. Gente, a maioria dos pastores que eu conheço tira o seu salário para protesto da sua esposa para ajudar um membro que está em necessidade. Vai lá e busca um saco de feijão e leva do dele. Gasta tudo que tem para ajudar os outros, paga a gasolina dele para levar um irmão lá, que ele não precisava fazer isso. A maioria dos pastores são heróis, gente, mas nós sabemos disso. Lá fora, todo pastor é ladrão. Quando aquele pastor da Universal filmou uma notinha de $100 e falou assim, gente, isso entrou na alma do brasileiro. E todo marido fala assim, mulher minha não vai na igreja dar dízimo para pastor. E às vezes quando a mulher insiste, você vai, mas meu dinheiro você não vai dar lá. E a mulher fala, quanto aqui é meu? E ele fala, nada. Porque não quer que ele dê.
Por favor, presta atenção. Tudo conspira contra nossas igrejas. E Deus está fazendo algo. Por quê? Porque Ele não é bobo. Você acha que Deus foi pego de surpresa, gente? Ele deixou acontecer porque Ele falou, eu vou voltar para a igreja primitiva. Vou forçar as igrejas a terem que mudar. Eu vou forçar as igrejas. Sabe, foi por espada que a igreja fugiu de Jerusalém e se espalhou pelo mundo, senão eles tinham ficado em Jerusalém até hoje. E tem sido por causa dessas falsas acusações que a igreja está tendo que provar que isso não é verdade. Então o Billy Graham falou assim, não adianta, gente, o povo não virá mais. Você pode chamar o quanto for no culto, vem 3, vem 4, não é mais o caminho. Então, pastor, não tem caminho? Claro que tem. O evangelismo agora é pessoal. O que significa isso? O que ganha o amigo. É o parente que ganha o parente. Você pode testar isso em qualquer culto. Você pergunta, quem converteu aqui vendo televisão? 2. Quem converteu entregando folheto? 1. Quem converteu numa cruzada? Nenhum. Quem converteu através de um amigo? Todo mundo. Nos últimos anos. É aquela frase da Volkswagen, você conhece, você confia. Agora, vai para a praça, pega um bumbo, ou bota uma banda, todo mundo passa assim, ó, e nem olha. Ele fala assim, sei lá, não conheço. Mas um amigo fala assim, casa, vamos comigo ali num filme, vamos. Aí ele fala, com você eu vou, na sua casa eu vou, você é meu amigo. Não crente. O evangelismo e o discipulado é pessoal, isso é uma mudança mundial. Pequenos grupos. Pequenos grupos. Eu estava no Rick Warren, assistindo um culto lá, ele terminou de pregar, ele falou assim, não esquece, amanhã eu tenho a reunião com todos os líderes de pequenos grupos. Eu levei um susto, eu falei, não, peraí, eu estou na igreja de propósito. Eu estou na igreja com propósitos, não é? Pequeno grupo, eu levei um susto. Aí eu falei assim, deve ter alguns pequenos grupos. Ele falou assim, por favor, estou avisando, até para você que está me assistindo pela internet, eu quero amanhã os 8.400 líderes de pequenos grupos. Eu quase caí. Batista do Sul, líder mundial da igreja com propósito, ele tinha no ano passado 8.400 pequenos grupos. Está legal? Está legal? Uma das igrejas que mais cresce no mundo, a Hillsongs, todos estão em pequenos grupos. Eles não têm nada a ver com células. Mas por quê? Porque eles estão entendendo que no sacerdócio de todos, todo mundo ganhando, não tem jeito de fazer programa, eu tenho que ganhar via as pessoas. E os pequenos grupos aí, meu Deus. Agora, talvez o que mais eu gostaria de trabalhar numa reunião como essa, é o próximo ponto que é a característica, descentralização ministerial. Se você fosse um especialista em administração de empresa, você veria como nos últimos 20 anos, nem isso tudo, as teorias de administração mudaram completamente. As empresas não querem mais o gerentão, o diretorzão. Sabe, a maioria das pessoas que estão trabalhando como grandes diretores sociólogos, pessoas que não têm nada a ver com linha de produção. Eles não querem um sargentão no comando. Eles querem um líder envolvente, um líder delegador. Eles não querem um líder que faz no chicote, ele quer um líder que extrai o máximo potencial da sua equipe. Ele paga um salário caro e ele quer promover o quê? Ele quer promover criatividade, iniciativa. E eles descobriram que aquele gerentão linha dura abafa a criatividade, tira menos, a pessoa faz o quê? Obrigação. E as empresas hoje, com 1/4 da mão de obra que exigiam 20 anos atrás, estão produzindo 4 vezes mais, porque mudou o estilo de liderança. Nas igrejas não é assim. Não é assim mais. O pastor faz tudo. Eu fui numa igreja pregar outro dia, já há muito tempo. E o pastor me recebeu, me convidou, a gente sempre vai para a sala pastoral, um cafezinho, oramos juntos, muito legal o tempo com ele. Ô pastor bacana, homem simples, uma igreja boa. Nós saímos pelo corredorzão para entrar no púlpito, e quando a gente está passando o corredor, tem uma menina que está fazendo
naquele galão de água aqui, aquele galão plástico. E ela está aqui assim, tentando ver se tirava um pouquinho, nós estamos passando, ela fala assim, ô pastor, acabou a água, pastor. Aí eu falei, opa, vou observar. O pastor falou, pastor Paulo, o senhor segura minha Bíblia um pouquinho? Segurei a Bíblia para ele. Ele meteu a mão no bolso e tirou o chaveiro dele. Eu já tinha notado que tinha alguma coisa aqui. Era uma coisa desse tamanho. Eu pensei, eu não quis comentar, porque eu estou vendo aquela bola, eu falei, tem um tumor na perna. Eu pensei, ele tem um tumor. Ele tem um tumor. Não era, era o chaveiro. Irmão, peraí, pastor, quem é pastor aqui? Deixa eu ver o tamanho do seu chaveiro aí. Me mostra o seu chaveiro. Porque se você que tem a chave da porta, se você que tem a chave de tudo, você tem as chaves da igreja, ou seja, você faz tudo. Sabe o que aquele pastor fez? Ele pegou o chaveiro, tinha uma chave. Ele pegou aquele chaveirão, eu falei, não, 1 hora para achar qual. Ele olhou e fez assim, tchum. Eu falei, ele tem intimidade com as chaves. Não estava lá por acaso. Ele abriu o armário, irmãos, empurrou, tinha várias. Ele fez assim, ó, tchum, não olhou. Ele tira uma faquinha própria de cortar aquela. Ele pega, gente, ele pegou o negócio aqui, ó, com uma mão, botou embaixo do braço. Ele pegou a chavinha e fez assim, a faquinha. Perfeito. Treinamento de milhares de horas. Ele pegou soltou a faquinha, tirou o vazio. Você já botou água aqui no negócio? Molha o pé, respinga, é dificílimo. Com a mão esquerda, ele fez assim. Parecia um golpe de judô. A bichinha não respingou nada. Ele botou lá, botou a chavinha, vamos pastor. A galera, minha pergunta, legal demais o pastor fazer isso, revela o quê? Espírito servil, humildade. Mas pastor, o papel de um pastor? Será que lá dentro, esperando a gente chegar, não tinha um membro louco para ter aquela chave? Que teria teria maior honra de ser o responsável pela água? Você arruma as cadeiras antes do culto começar? Tem que chegar. Você volta para casa e sua mulher está te criticando, falando, você assume tudo, você não sabe dizer não, e a sua esposa sempre te xingando, você é um trouxa, o povo usa e abusa de você. Gente, eu acho super legal um pastor fazer isso, mas a minha pergunta é, esse é o papel? Dá uma olhada aqui nesse quadro, e dê uma nota hoje, para o seu estilo ministerial. Bota ali, de 1 a 10, na frente do sacerdócio. Quantos da sua igreja assumem e entendem, eu sou um ministro? Eu sou um ministro. Efésios 4, 11 a 16. Deus estabeleceu o pastor, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o exercício do ministério dos santos, não do pastor. Você faz tudo ou os santos na sua igreja que fazem tudo? Dá uma nota. Se você der uma nota a cada um, sua igreja cresce, porque o pessoal já traz e te apresenta, pastor, esse é meu amigo, eu estou trazendo ele para a igreja, já está frequentando há tanto tempo, você nem viu, ele entrou. E um dia você batizou e ele falou assim, é o fulano que me trouxe, fulano que me trouxe, por favor. Qual a nota que você dá? Sabe, irmão, sua igreja ser moderna, uma igreja contemporânea, uma igreja adequada para o tempo de hoje, não é a cor da sua cadeira vermelhona, Ferrari, não é a banda que faz mais barulho ou menos barulho, não é porque tem um coral de irmãs aqui que você é moderno, não. Você está na crista da onda do movimento que Deus está fazendo no mundo inteiro. No mínimo, se você pode dar uma nota alta para cada uma dessas características, mas se você com honestidade falar assim, ih, lascou, eu estou com nota baixa em tudo isso aí, eu estou centralizando tudo, ou eu e mais alguns fazemos tudo. Um dia minha igreja chegou para mim e falou assim, olha, é uma chatice ser dessa igreja. Eu fiz um questionário e a conclusão foi, é uma chatice ser dessa igreja. Vocês 4 pastores ou líderes se divertem, viajam, fazem tudo, e nós ficamos aqui bobão sentados, e nós não temos ministério.
Sabe, irmãos, a maioria das pessoas que muda de igreja não está indo embora porque teve algum problema na igreja, não. Está indo embora em busca de alguma coisa. Ele fala assim, eu vou achar uma igreja que me utilize. Eu vou achar uma igreja que me deixa ter um ministério. E ele deixa a sua igreja dizendo assim, aqui eu não consigo fazer nada. Lá naquela igreja, eu estou dando aula. O povo está louco para servir. As pessoas sabem no íntimo, lá pelo Espírito, que elas vão ser cobradas de ter um ministério. Mas nós não damos ministério para elas. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, vamos ver se você está entendendo. Olha como que os membros da nossa igreja nos enxergam. Olha aqui, olha a igreja, o que tem. Isso aqui é a igreja. Olha como é que eu sou superior aqui. Gente, isso vai matando a gente. Você acha que Pedro pregava assim? Você acha que Paulo era assim? Jesus fez isso aqui alguma vez? Como é que você acha que foi o sermão da montanha? Como é que foi aquela conversa, não é? Lá em Cesareia de Filipe, quando ele fala, não é, que quem vocês dizem que eu sou? Você acha que ele estava aqui pregando? Não, pergunta não fala nada. Eu vou terminar minha mensagem. Aqui ninguém pode falar. O que você está... Qual é a sua interação com as pessoas? Muito bacana, você vê a nuca das pessoas. A nuca. Olha a perspectiva que a maioria de vocês tem do meu amigo Gilson. A nuca dele. Nós vivemos a realidade de uma igreja que a gente só recebe as costas do outro. Isso é igreja? 2 horas por semana vai gerar uma igreja saudável vendo a nuca um do outro? Nós temos uma herança horrorosa da igreja católica. É aquele negócio de beijar a mão do padre de roupa preta, batina. Aí nós não usamos batina, mas usamos gravata. Nós não temos aquele colar e aquele chapéu assim, mas nós temos uma vaga especial dizendo lá, do ungidão. Não entra não, senão um anjo te detona. Nós somos os tais. Ótimo, irmão, é legal ser o tal. Eu gosto em cima, eu vejo vocês de cima. Eu fico importante. Vamos olhar a perspectiva. Para nós é legal. Como o nosso membro sente? Sabe o que 1700 anos foi fazendo na cabeça dele? Especialmente quando pregando aqui eu falo umas palavras em hebraico. E eu falo umas palavras gregas. E eles falam assim, nossa, meu pastor fala até grego, ele fala hebraico. Tudo isso é maneira da gente falar assim, cala a boca, quem sabe aqui sou eu. Isso é ótimo, irmão, mas nós estamos miniaturizando os nossos membros. E eles, comissão de indicação, eles fogem, porque eles não querem assumir nenhum departamento, nenhum. E eles vão dizer sempre assim, ajudar eu ajudo, liderar eu não quero. Porque olha ele ali, olha o pezinho dele ali, olha o pezinho. Olha o pezinho, é pé de confiança? Olha ali, frouxo. Os nossos membros são assim. Nós estamos produzindo membros que vêm cochilar na igreja, ou quando a mensagem é muito boa, ouvir uma boa mensagem, ser abençoado, mas isso não se reproduz no mundo. Guarda-se para nós mesmos. Porque na cabeça deles, ministério é só para quem fez seminário, missionário, pastor e obreiros. Eu não sou ministro, eu sou membro, frequentador da igreja. E é roubou a força das nossas igrejas nesses anos todos. E o que está acontecendo? Nós estamos perdendo a colheita. Nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo uma das maiores colheitas. Por que eu falo colheita? Porque já ficou maduro. Está tudo maduro. Está pronto para colher. 2000 anos atrás, Jesus falou, está vendo a cidade lá? Está madura para colher. Se há 2000 anos estava, hoje como é que está? Gente, todo esse sofrimento, essa crise, é a hora da igreja, gente. O pessoal está desesperado, o pessoal está se matando. Eles estão suicidando na igreja. Até um pastor aqui, outro lá, por força de depressão, tira a sua vida. Imagina o empresário. O empresário que está devendo milhões. Gente, é porque notícia não dá, mas nós estamos vendo o maior surto, a maior epidemia de suicídio da história. Os consumos de remédio batem todos os recordes.
Adolescente está ficando deprimido porque o pai dele está deprimido. Está na hora, uma mensagenzinha de esperança, mas o que acontece? Eles não vêm aqui. Aqui tem mensagem linda. As mensagens mais bonitas são pregadas nas nossas igrejas, só tem grande pregador, mas nós estamos pregando para quem já ouviu aquela mensagem de outra. Agora, quem mais está precisando receber, ele não põe o pé aqui dentro, por tudo aquilo que a gente já falou. Precisamos de uma ponte, precisamos de uma outra maneira. Nós precisamos ter coragem de mudar nossa abordagem, sem mexer nossa doutrina, sem mudar nossos cultos, sem tirar nossos corais. Eu não estou falando de nada aqui dentro está um espetáculo, todos nós amamos a igreja. O nosso problema é a nossa atuação lá fora. Lá fora nós somos invisíveis. Lá fora as pessoas nem sabem que a gente existe. Nem sabem. Só vão saber quando houver um escândalo. Mas o bom que a gente faz, ninguém ouve, não se espalha. Nós somos péssimos de marketing. O diabo é um ótimo marqueteiro. Você clica 2 vezes, uma mulher pelada aparece no seu celular sem você querer. Mas você pode apertar 1000 vezes que um versículo não surge, um testemunho não aparece. O mundo está montado, gente, para nos tornar insignificantes, diminuir até acabar. Eles querem acabar com a igreja, sempre quiseram. Só que está para nós, gente. Está para nós porque nada resolveu o problema do homem. Eles continuam desesperados, então está madurinho. Mas por que nós estamos perdendo a colheita? Por que tem igreja hoje? Você sabe como é que é o negócio da igreja hoje? Você sabe aí como é que é? Bem, apenas 5% das igrejas no mundo inteiro tem mais de 300 membros. A média mundial das igrejas é 120 membros. Se você tem abaixo disso, você está abaixo da média mundial. E Brasil é um celeiro fertilístico de crescimento de igreja. Você tem que ter mais de 120. Agora, 300 membros é isso aqui. 5 mil membros, acima de 5 mil membros, não dá número, é 0. Então, ela cresce em muitas igrejas menores, parece ser a estratégia, não é? Mas a estatística também é muito ruim para nós, porque aqui no Brasil, segundo estudos aí da própria CEPAL, são necessários da ordem de 45 crentes para levar uma pessoa a Cristo por ano. A gente cresce. Agora imagina esse crescimento que nós temos. Nós somos da ordem de 25% da população brasileira, um crescimento estrondoso, tendo 45 para levar um a Cristo por ano. E se todos levassem? Se cada pessoa da sua igreja ganhasse uma pessoa por ano, você tem 100, no final do ano que vem, ou daqui a um ano, você terá 200. Mais um ano, você terá 400. Em 3 anos, você é uma igreja de 800. Apenas de que você não pregou para ganhar 4, 5, 30 de cada vez. Mas cada pessoa da sua igreja ganhou um para Jesus. Se nós mudássemos isso, nós revolucionaríamos o mundo. Se nós somos 25%, de cada 4 brasileiros, um é crente, falta 3. Ou se esse aqui ganhasse um por ano, em 3 anos, o Brasil seria 100% crente. Já imaginou uma nação de 210 milhões de crentes? Crente mesmo, em que a gente ia poder deixar nossa filha andar na rua, andar com a carteira na mão, sem ninguém pegar? Basta cada um ganhar. Por que nós não estamos fazendo isso? Por uma coisa, falta de. Então, meu querido, nós temos membros na igreja, é verdade, mas nós não temos trabalhadores. E eu acho que o papel de cada pastor não é fazer as coisas. Eu não tenho que fazer. Tem que gastar 100%, se não puder 90%, se não puder, mas a maior parte. Por favor, pensa aí. Quanto tempo do último ano, como pastor, você gastou em treinamento dos seus membros para o evangelismo e o discipulado? Me conta. Eu fiz aquele seminário. Total deu quantas horas? De um ano como pastor, talvez você gastou 6 horas, 10 horas. De centenas e milhares de horas, você quanto investiu
para realmente treinar a ponto de... Sabe o que é treinar vôlei? Treinar vôlei é mostrar a bola, explicar as jogadas teoricamente e ficar jogando. Você com ele, até que ele faça sozinho. Você gastou esse tempo com seu membro até que ele faça sozinho? Por isso que as igrejas não fazem a colheita. A igreja não faz a colheita não é porque ninguém quer ser crente, todo mundo é crente. Não é porque as pessoas não gostam do evangelho. A mensagem do evangelho é a coisa mais linda que tem. As pessoas não são crentes porque Jesus falou, os campos estão brancos, rogue ao Pai por trabalhador. Nós, pastores, devíamos estar todo dia olhando para a nossa igreja e falando, eu vou transformar cada um num colheitador. Cada um vai fazer colheita, mas não, ele é só frequentador de igreja. Esse cara aí, que você deveria ler todos os livros dele, chama-se Joel Kominski, é muito conhecido da maioria aqui, mas ele fala uma frase muito legal, ele fala assim, não é porque as igrejas têm células que elas fazem a colheita. Eu trabalho com células, pequenos grupos, há 17 anos, vou fazer 17 anos. Sabe a conclusão que eu cheguei? Célula não é o segredo. Tem uma coisa, uma fala por aí de que, primeiro, que célula é perigosa, não é. Segunda coisa, que célula divide, não divide. Que célula é coisa de doido, não é. Jesus, se estivesse aqui hoje andando entre nós, ele seria líder de uma célula, ele a vida inteira, 3 anos de ministério, ele liderou uma célula. Eu sou líder de célula desde a primeira. Toda terça-feira eu estou cuidando de um grupo, agora em plena greve, sem carro, sem gasolina, dos 25, 18 homens foram na minha casa. E nós tivemos uma noite de lágrimas, de vidas, assim, abençoadíssimas. Eu mostro as mensagens dizendo que noite, e é toda noite. Eu estou junto com essa turma há 1 ano e pouco. Vão sair de 25 grandes homens. Grandes homens, chegaram lá fumando maconha. Um chegou lá homossexual, totalmente, não é mais. Restauração de casamento, daqueles que estavam divorciados, já tem 3 que voltaram para sua esposa. Por que estão reunindo numa casa? Nunca iriam para a igreja, jamais. Eu podia chamar quanto fosse, eles não iriam num culto. Agora eles vão, porque quem está pregando lá não é o pastor Paulo, é o Paulinho, amigo deles. Eles me adoram, eu adoro, eles são meus amigos. Eu chamo eles para almoçar comigo domingo. A gente vai assistir jogo de futebol juntos. A gente canta juntos. Gente que não era crente. Eu não vivo só dentro da igreja. Joel Kominski, ele fala, não é célula. Então, deixa eu dizer, igreja com propósito é uma maravilha, funciona. Pode ficar nela. Igreja, rede ministerial, maravilha. Igreja multiplicadora, maravilha das maravilhas. MDA, maravilha das maravilhas. Muito melhor do que o nosso modelo. Mas você tem que ter um modelo. Você tem que ter um plano. Você tem que ensinar o propósito. E você tem que trabalhar de forma intencional para transformar cada membro o quê? O meu plano é um só. Cada membro meu vai colher. Tá, todo mundo não vai, mas 80% tem que entender que mudou. E ele diz ali, por que faz colheita? É porque tem trabalhador para a colheita. Então, sua igreja vai crescer se o seu membro for um trabalhador de colheita, pronto. E aí ele diz, igrejas que não têm nenhum plano para formar líderes, ou seja, pegar um membro e fazer dele agora um encorpado líder, elas têm um plano sim, já definiram um plano, vão perder a colheita, vão perder a colheita. Então, sabe o que eu apregoo, que eu tenho feito? Sabe, assim, você quer saber assim, por que a igreja do pastor Paulo cresceu tanto? Porque um dia eu acordei, eu estou contando aqui a história. Um dia eu falei assim, como é que eu não pensei nisso? A partir de agora eu vou gastar a maioria do meu tempo com meus membros, não com meus prédios, nem com minhas reuniões, nem com os ministérios, nem fazendo programa bacana. Eu vou gastar o maior tempo junto, ensinando. O quê? Colher. Ganhar uma alma, cuidar bem dela. Ganhar uma alma, cuidar bem dela. Se você fez isso, ganhou um só por 3 anos, 4 anos, ganhou um, não ganharia nunca. Todo mundo na igreja sabe a nossa meta. Nós temos meta, porque a igreja boa trabalha com meta.
E eu boto lá todo dia aquela imensa meta que a gente tem. Sabe qual é a meta? 1. E eu boto o número 1 todo dia lá na frente. E eu pergunto assim, 1 a gente consegue ganhar? Será que nós conseguimos ganhar 1 para Jesus? Todo mundo, claro, pastor, fácil ganhar 1. Porque eles estão achando que é 1 para toda a igreja. Uma igreja ganha 1, aí eu falo assim, mas é você nos próximos 12 meses. Vamos orar por isso. Põe a mão no seu coração. Levanta o dedo com o número 1 e fala, eu vou ganhar 1 para Jesus no próximo ano. Toda virada de ano. E vai chegando setembro, a gente fala, você já ganhou 1 para Jesus? Ele já está aqui, ele já foi ao batismo. Já imaginou que ensina, treina e agora põe a meta? Põe a meta. Obrigado. Vou terminar. Acabei mesmo. Não, na boa, eu sei que era para acabar um pouquinho antes de meio-dia. Estou acabando aqui, né? Vou terminar agora. Então, só para a gente fazer um exercício prático. Qual o fator que gera máximo impacto numa igreja? Será um modelo ministerial? Na minha teoria, não. Qualquer modelo funciona. Então, ninguém está aqui, nem vai estar numa convenção ampla como essa, e plural, como falou muito bem o Eli, essa igreja é plural, dizendo que só uma coisa funciona. Irmão, fica no que você está fazendo. Não é o que você faz, é como você faz. É a paixão, é a dedicação, é o foco. Pode fazer o que você está fazendo, mas vá com paixão. É o ministério pastoral? Vou trocar você para a igreja crescer? Às vezes funciona. Nossa seleção estava liderada pelo Dunga, com o risco de não ser classificado. Mudou o Tite, temos chance de ser campeão. Não é? A gente nunca pode falar mais depois do 7-1, mas tem chance. Não é? Mas trocou o técnico, mas não é o pastor, porque eu não sou o Márcio Valadão, eu não sou o Gilson Breder, eu não sou o Jeremias Pereira, e minha igreja é bacana. Você me vê falando, você fala assim, o cara nem sabe falar direito, eu nem sei. E você fala assim, como é que esse cara aí, eu sou muito melhor que ele, tem uma igreja desse jeito. Você está entendendo que não é um ministério pastoral? Sabe por que eu falo essas coisas? Para te encorajar. Porque às vezes você fala assim, eu sou uma pessoa muito simples, eu estou no meio de uma igrejinha lá no bairro simples, eu mesmo não viajo, não sei. Não é o ministério pastoral, não é você que faz a diferença. É se você consegue fazer aquelas pessoas simples como você, de pedreiro para pedreiro, mas fazer com que eles ganhem 1 para Jesus, eles vão fazer a colheita. Então não é o ministério pastoral, pastor, você pode ser tão grande quanto eu sou, porque eu sou muito fraco. A igreja é forte, a igreja que é forte, não é o púlpito. Qual é o fator? Desenvolvimento de liderança. Então, sabe por que a igreja multiplicadora da Convenção Batista é de Deus? Porque ela parte do posto que o membro vai multiplicar, que o membro vai participar. Sabe por que ela é tão poderosa? Porque ela, pela primeira vez, tem uma estratégia que dá treinamento. Desculpa eu falar um palavrão, irmão, que talvez seja bom desligar a câmera um pouquinho, mas eu não tenho jeito de expressar isso sem falar mas daqueles assim que minha avó desmaiaria na cadeira. Mas eu vou falar. Por favor, se mulheres mais frágeis não querem ouvir essa palavra feia demais, tampa o ouvido aí, mas eu vou falar um palavrão, mas daqueles assim de rua, leigo. Espera aí, eu vou lavar minha boca com essa palavra. Perdoa, Senhor, ter falado. Um dia que alguém falou que alguém que está aqui é um leigo, ele está rasgando o Novo Testamento. É um palavrão. Essa separação entre nós está acabando com a igreja. Desce do pedestal. Tira os sinais de clericalismo. Numa boa mesmo. Tira a gravata. Para de ficar na porta lá cumprimentando todo mundo. Por que você está fazendo essa banca? Isso é ótimo para você, mas para os outros prioriza e faz eles não acreditarem que eles vão ser usados por Deus. Seu papel, pastor, é levantar seu povo para ser uma igreja viva, para dar frutos, para ganhar almas.
Não é seu papel fazer tudo, isso só vai acabar com o seu casamento. Vão fazer seus filhos odiar a igreja, porque meu pai não bota em casa, porque ele tem que fazer tudo. Não tem. Treina o pessoal e deixa eles fazerem. Deixa eles fazerem. Desenvolva liderança. Eu vou pedir perdão aqui, não se faz isso. Isso é uma ofensa para mostrar gráfico de números, mas é tão significativo. Nossa igreja foi fundada em 1961, então é uma igreja que tem 56 anos. Começamos com 89 irmãos que vieram da primeira igreja batista, saíram de lá para fundar essa igreja, como uma congregação. Temos um relacionamento ótimo com a primeira igreja, sempre cooperamos, mas saiu de lá 89. Eu tinha nascido, sim, eu sou de 59, mas eu tinha 2 anos, minha família não era convertida, meu pai não era convertido, minha mãe não era convertida, a igreja surgiu ali. 1961, não é? E em 1961, a igreja foi fundada ali com esses... O gráfico deformou um pouco, olha lá, 89 pessoas. Por favor, conta comigo aqui. 1 década, 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas. Essa é a curva de crescimento da igreja. Aí, eu agradeço por você não rir. Foi muito respeitoso, porque eu usei a palavra crescimento. Que crescimento? Teve uma fase boa aqui, mas ela já foi perdendo a fase boa. Aqui, ó. 92, quando eu vim de tempo integral, eu assumi a igreja. Foi eu que fiz esse buraco aqui, ó. Olha o pastor bacana aqui. Eu sou, 56 anos, eu sou o 4º pastor da igreja. Nunca trocou pastor. Eu estou há 29 anos. Dessas décadas todas aqui, ó, eu vou fazer 30 anos. Então, metade da história da igreja, eu que estou pastoreando. Aquele buraco aqui sou eu. Eu quase acabei com a igreja. Mas o que eu quero que você veja é que isso aí é a história da maioria das igrejas, gente. Não... Tem igreja com 100 anos, pode botar quanta década. Se eu não fizesse nada, irmão, eu ia fazer 100 anos com uma coisa meio assim, ó, alto, baixo, mas sempre minúsculo. Essa é a realidade. Sabe por quê? Só o pastor que trabalha, ou seus líderes. Nós perdemos aquela ideia do Atos 2 que foi falado aqui. Todos tinham tudo em comum, todos estavam, todos falavam, todos vendiam, todos oravam, todos testemunhavam. Todos. Nós viramos a igreja de alguns. Todos no culto, mas alguns trabalham. Esse é o problema. Esse é o problema. Eu não estou apregoando modelo, nem estou criticando nada. Eu estou dando testemunho da minha igreja. No ano de 2001, eu fiz a transição. Não é o modelo celular que resolve. Eu não sou desse tipo. Mas o que mudou foi a mentalidade. Ali foi as perguntas. O que é a igreja? Então, eu comecei o quê? Treinar pessoas. Sabe como eu fiz a transição? Eu preparei uma escola de liderança, ensinando as pessoas a, primeiro, serem crentes mesmo, segundo, evangelizar, terceiro, cuidar das pessoas. Só isso. Eu dei esse curso durante uns 5 meses para 45 pessoas que aceitaram vir. Eu evitei qualquer conflito, porque eu reuni toda a igreja e falei do meu plano. Eu fiz essa apresentação para eles e falei assim, eu sinto que agora nós temos que treinar vocês. Vocês querem? Muita gente falou, eu não quero nada não, quero só frequentar a igreja. Nós tínhamos ali 200 pessoas, mas 45 falaram, vai ter café no curso? Eu falei, vou dar café. Vai ter pão? Eu falei, eu trago pão. Às vezes eu boto até um bolo. Aí ele falou, então eu vou. E a maioria veio só para ter tempo para ficar comigo. E nós, para não atrapalharmos a EBD os domingos, botamos o curso quarta-feira à noite. 2 horas, 7h30 às 9h30. E eu ensinava, conversando, sentando, andando no prédio, mas eu dava aula. Com 1 hora, cafezinho e o pão prometido. Essa foi vida na vida, aprendendo. A gente foi orando. E um dia eu falei assim, vocês topam dividir os 45 em 15 grupos de 3, e 3 começarem um pequeno grupozinho?
Mas vocês prometem não convidar ninguém, vão ficar agora um mês de joelho, reunindo uma vez por semana, na casa que vai começar o grupo, e começar a pedir por pessoas? Você escreveria num papel alguns nomes que você convidaria? Nós ficamos um mês, foi tão bom orar que a gente estendeu um pouco mais. Mas um dia eu falei assim, agora vocês vão fazer o convite para esses, para quem vocês oraram, e vão chamar. E sabe o que aconteceu, gente? Todos os 15 grupos, todos os que eles oraram, todos, como se fosse uma voz de Deus para nós, foram nas casas. E foi falado para eles, todas as casas com 13, 15 pessoas. Hoje, isso aqui é uma festinha e tal, nós vamos começar no mesmo dia hoje, alguns na terça, outros na segunda, nós vamos começar um grupo para aprender a Bíblia, para aprender a falar com Deus e a crer em Deus. Vocês querem participar conosco? Falou, eu não. Todos ficaram. E dali nossa igreja entrou em células e começou a multiplicar. Olha o que aconteceu. O gráfico deitou. Mas uma coisa você tem que ver, que isso aqui é diferente disso. Essa linha marcou um recomeço, E olha, eu liderando, hein? Eu. Ou seja, Deus está por trás disso. Ou será que o Novo Testamento já traz a bênção para quem insiste em fazer igual os apóstolos fizeram? Então, nossa igreja cresceu demais. Hoje nós temos lá 2.300 células, nós temos quase 4.000 líderes trabalhando, porque algumas células têm 2, as outras ainda não têm, são líderes que já vão multiplicar. Nós temos 14.000 pessoas na nossa igreja. Hoje eu tenho 4.700 pessoas sendo preparadas para um batismo que nós vamos fazer. É batismo demais, todo dia a gente faz batismo. Mas o que é mais legal? A gente está continuando a crescer. Por que continua a crescer? Porque eu não tenho que fazer programa. Dia a dia o Senhor acrescenta. Por quê? Porque 2.300 células com gente indo. Todo mundo leva um primo, todo mundo leva um colega de trabalho. O cara fica. Essa semana agora, um PhD da Universidade Federal, que veio já 2 vezes na minha cela, a 3ª vez, entregou a vida a Jesus. Católico de carteirinha, PhD, anticristão, cara mais esquisito. Em lágrimas, rendendo sua vida a Cristo. Eu não fiz um convite, ele que falou, estou entregando minha vida a Cristo aqui. Eu falei, caramba. Sabe por quê? Porque entra naquele modelo do crescimento por si só, o crescimento natural da igreja. Por quê? Porque nós quebramos o que impedia. O que impedia? Pastor é pastor, membro é membro. Pastor é pastor, membro é pastor. Vai cuidar de alguém. Quando a gente fizer isso, irmãos, nós podemos arrebentar. Nosso alvo como Igreja Batista Central é Belo Horizonte. É ganhar Belo Horizonte de Jesus. Sabe, eu nos últimos 3 anos, eu fiz 2.500 casamentos de muita gente lá. 2.500 casamentos. Agora, em 3 semanas, eu estava lá no ginásio do Mineirinho, nós fizemos mais um casamento de 1.200 casais. Gente que vivia junta, amaziada, com banda, com dupla sertaneja, com mulher do governador presente, né, com juiz, desembargador, todo mundo maravilhado, eu sentado. 10.000 convidados nas arquibancadas, as familiares, bombons, bolos, sorteios de presentes para todos, e eu ali pedindo a Deus, Senhor, Belo Horizonte, olha, eles não têm pastor. Sabe que eles não tinham casado antes, porque eles não tinham pastor para dar uma bênção para eles. Os cartórios, nada, custaria R$500 para cada um deles, os cartórios deram de graça. Todo o papel de graça. E eu ali, só o tempo inteiro dizendo a Deus, Senhor, eu sou pastor de Belo Horizonte. Eu não sou pastor de uma igreja, eu sou pastor dos não crentes também. Eu não sou pastor só dos que estão dentro, eu sou pastor dos que estão dentro. E quando eu me vi como um pastor dos não crentes, meu coração aumentou. Eu falei, estão sofrendo porque eu não estou ensinando o caminho. E eu quero ensinar.
Eu quero mostrar para eles a verdade. Então eu quero ganhar Belo Horizonte, não é só a minha igreja, não. Eu quero ganhar essa cidade para Jesus, não é? De que forma? Como é que eu vou fazer, não é? Formando líderes. Líderes que reflitam Cristo. Gente que seja como Jesus, não é? E desta maneira, não é? Nossa igreja nos transformou numa igreja em célula mesmo. Não uma igreja com células. Porque as células ou o ministério é o coração da igreja. É o coração da igreja. Sabe, irmãos, eu acabei, desculpa, passar 15 minutos, mas eu queria dizer para vocês, não vai mudar nada, 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 se você não mudar, se a gente não mudar. E eu creio que esse encontro aqui, não é um encontro para mexer com a gente, para levar a gente a buscar uma maneira diferente. Você pode continuar como está, mas seu olho tem que mudar. Você precisa ver seus membros como alguém que vai fazer mais, que vai fazer a obra, e você vai só treiná-los. Monte um plano de treinamento, treine os seus líderes. Eles querem fazer seus membros, eles só não foram ensinados. E se eles souberem fazer, você vai ficar surpreso como alguns gigantes vão levantar lá. E você vai ver eles empurrando o seu ministério para cima e fazendo sua igreja impactante. Eu creio nisso. O pastor me deu liberdade, eu queria fazer isso. Será que aqueles que são pastores, líderes de igreja, se disporiam comigo? Eu vou descer porque eu detesto o pedestal, mas você que é líder de uma igreja, você não quer vir orar comigo, não? Vamos orar a Deus, vamos clamar a Deus. Eu creio que Deus quer derramar graça sobre nós, não é? Eu creio que Ele quer nos abençoar. Olha, eu não pedi ninguém ajoelhar, se quiser, não tem esse negócio, você fica como você quiser, mas você que lidera. Irmã, se você tem uma função pastoral, mesmo que você não tenha um título, pode vir também, não tem problema. Se você tem uma função pastoral, ninguém está aqui olhando autorização, se pode, não. Eu falo da função. Os sentados podem ficar de pé comigo e levantar sua mão? Você oraria junto comigo por cada um desses pastores? Você oraria pelo seu pastor se ele estiver aqui? Você poderia orar por ele? Eu não tenho dúvida que o poder do Espírito está na vida da maioria aqui. Eu acho que só alguns aqui ainda estão precisando de quebrantamento, arrependimento e parar de ofender o Espírito Santo, dizendo que ele não existe, que ele não tem lugar na sua vida. A maioria é faminto, é sedento. A maioria que eu vejo tem coração em fogo, tem experiência com Deus mesmo. Mas às vezes é que nós estamos fazendo errado. E às vezes Deus tem que falar, não é esse o caminho não. Então eu queria que você agora só fizesse um pedido agora. Apenas isso, dizendo, Deus, não muda a minha igreja não, muda a mim. Eu quero mudar. Eu sou líder. Eu quero assumir liderança. Esse é meu desafio, liderar. Senhor, me ensina a liderar. Me ensina a influenciar a minha igreja. Me dá coragem, me dá coragem. Eu quero que você faça uma oração e diga, Deus, eu abro mão das minhas ideias, eu abro mão das minhas tradições, eu abro mão dos meus modelos, das minhas crenças. Eu quero experimentar um tempo novo. Eu quero experimentar um tempo novo no meu ministério. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos é que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não tem especiais. Ele não tem os especiais. Ele não tem. Cada um de nós é especial para Ele igualmente. Só que Ele tem os mais dispostos, os mais abertos, os mais livres, os mais fáceis dele mexer. Tem alguns que Ele diz, não, é ferro duro. Eu não consigo, Ele não é mole. Amoleça, por favor, amoleça. Põe esse molinho na mão de Deus. Fala, Deus, por favor, eu me desarmo.
eu me desarmo, eu quero aprender de Ti, eu quero aprender do Mestre dos Mestres. Pai, eu me junto, Senhor, para clamar pela igreja no Mato Grosso do Sul, para clamar por nossas igrejas, Senhor, e pedir que o Senhor derrame sobre nossas igrejas um espírito de compaixão. Pai, que cada membro, cada frequentador de nossa igreja, de forma tenha seu coração quebrantado e comece a ter os olhos abertos para ver as oportunidades e a necessidade que está ao redor. Senhor, que dias duros nós estamos vivendo, mas que dias maravilhosos para quem tem uma mensagem como a nossa. Senhor, dá-nos coragem, ousadia. Eu quero pedir agora, Pai, esvazia-nos, Senhor. Esvazia-nos, Pai, das nossas velhas ideias, esvazia-nos, Pai, dos nossos rigores, esvazia-nos dos nossos modelos imexíveis. Por favor, Pai, nós queremos aprender. E eu peço, Pai, algo novo, que o Senhor faça algo novo. Venha sobre cada um mover novo no seu ministério, um mover novo, Pai. Oh Deus, que cada um comece a entregar as chaves que estão concentradas consigo, que cada um assuma o papel de técnico, de treinador, e que prepare, que seja 10 pessoas para trabalhar, mas que uma equipe de 10 se levante. E o Senhor, Pai, no pleno potencial de cada crente, abençoa esses pastores que estão aqui clamando por socorro, pedindo vida, poder, unção, capacitação. Concede-lhes porção, ó Deus, sacudida e transbordante. Derrama muito poder, sabedoria, muita inteligência. Mostra coisas novas, Pai. Inova na vida de cada um, Senhor. Enche do Espírito Santo, sabedoria e liderança. Concede a cada um dom da liderança, dom de liderar. Concede a cada um dom da pregação, Pai, que de repente comece a pregar diferente. Concede a cada um aqui, Pai, o dom do amor, para que ame os perdidos e ame seus membros, e a igreja se sinta agraciada por um pastor que os ama, que acredita neles, e que tem um plano para fazer desta igreja os melhores crentes desse estado. Pai, eu peço, abençoe a Batista Central lá em Belo Horizonte, não deixe a gente perder isso não, Senhor. Oh Deus, nos dá mais, continua nos empurrando, continua, Senhor. Eu lhe peço, Pai, levanta essa igreja para ganhar Belo Horizonte mesmo. É tão pouco que nós já era para sermos 30 mil, não conseguimos, mas nós perseguimos o alvo, Senhor. Pai, que cada um ganhe mais um em todo o Brasil. E eu quero, Pai, profetizar daqui a 3 anos, 210 milhões de crentes no Brasil. Eu creio nisso, Pai. Alguma coisa é difícil para o Senhor, eu vou fazer minha parte. De 14 mil, Pai, eu quero ir para 45 mil em 3 anos. Eu quero triplicar, Senhor, e eu peço, por favor, Pai, faz isso com os irmãos aqui também. Muda as curvas, Pai, muda as curvas e abençoa cada ministério. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Obrigado, viu, não ter me deixado sozinho aqui no altar. É uma honra, viu? Deus abençoe. Oh, bênção, maravilha. Alguém estava compartilhando, eu não preciso dizer o nome, né, Jean? Vai dizer assim, só essa palavra eu já saio daqui satisfeito, abençoado. Que bênção. Irmãos, nós estamos dando por encerrado a nossa reunião de agora, mas queremos lembrar que à tarde nós temos as organizações, a começar das 3, reunião da União Feminina Missionária, União Masculina, União de Homens Batistas e também a Ordem dos Pastores. Então não deixem de participar das suas organizações que acontecerão aqui, todos neste mesmo lugar, né? As salas em separados, lugares em separados, mas participe. Tem aqui as mulheres querem dar um aviso?
ok? Isso. E hoje à noite, a nossa noite missionária. Então, você que já tem a camisa missionária, a veste missionária, a identidade aí, venha a caráter. Será um culto arrebentação, né? Com coração e tudo mais, e com bolso também. Tem que sair daqui com o bolso bem furado, né? Então, não deixe de participar assim. A reunião das mulheres será aqui no templo? Na verdade, eu quero... vai ser aqui, né? Então, amém, glória a Deus. Então, eu quero convocar todas as irmãs que já se encontram aqui nesta manhã e que você convide, traga mais mulheres à tarde para estarmos realizando a nossa assembleia. Né? Nós teremos hoje a eleição da nova diretoria para o biênio 2018 a 2020. Então, contamos com a sua presença, viu, irmã? Você que está aqui, esposa de pastor, mulher cristã em missão, jovem cristã em missão, mensageiras do rei. Então, você está convidada e venha mais outras irmãs para que nós possamos encher esse plenário. Olha o desafio, né? Vamos encher esse plenário hoje à tarde com mulheres que fazem e amam a obra do Senhor. Então, todas estão convidadas a partir das 13h30. Né? Nossa programação vai começar às 14 horas, mas às 13h30 já devemos estar aqui para nos preparar para isso. Muito obrigada. Obrigado, damos por encerrado, podem abraçar o seu querido, seu amado, e não deixe de fazer a sua inscrição. Se você ainda não fez, é importante que você faça a sua inscrição para nosso registro, e uma forma de nos abençoar também na organização do evento.